Glória a Deus. Vamos para a palavra? Curva sua cabeça então, feche seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero compartilhar com você algo tão especial, tão poderoso da parte de Deus. Deus tem ministrado tanto ao meu coração com as palavras. Eu queria que você agora mantesse seu coração diante de Deus, diante do Senhor, que você deixasse o Espírito Santo ministrar a sua vida, porque eu creio que hoje Ele vai falar de uma maneira poderosa mais uma vez. Pai querido e amado, diante da Tua presença nós estamos com muito temor e tremor, clamando a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo mais uma vez fale conosco, fale com a Tua igreja de uma maneira tão poderosa, Pai. Transforma as nossas vidas, vem nessa noite com salvação, cura, restauração. Prepara-nos, ó Deus, para essa obra tão grande, tão extraordinária, que o Senhor tem confiado, Senhor, a esta casa, a essa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias. Prepara-nos, ó Deus, para vivermos, ó Pai, na intensidade, cada uma das palavras que o Senhor já tem usado a boca de profetas e a Tua palavra, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Então, Pai, eu te peço, nessa noite, mais uma vez, rasga os céus sobre nós, vem sobre nós e ministra as nossas vidas de maneira pessoal, Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu com muito temor e tremor, te peço, me usa, mais uma vez nessa noite como instrumento nas Tuas mãos. Assim nós oramos, te pedindo e te agradecendo por esse privilégio em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Isso, aplaude, filho. Aplaudir Jesus, não é para mim não. Vocês estão tão quietinhos hoje. Vocês estão tão quietinhos. Pergunta para quem está do salão, você está bem? Não, pergunta de verdade, pergunta, está tudo bem? Fala aí. É que a gente está acostumado com culto de manhã, né? Quem gosta do culto de manhã aqui? Amém, glória a Deus. Tá bom. Queridos, nas últimas semanas, Deus tem nos levado a falar sobre processos. Quem lembra aqui das palavras? Sobre processos, sobre pontes, que processos eles não são muros, né? Processos não são um problema que nos impede. O processo, na verdade, é uma ponte, né, que nos leva aos próximos passos, aos próximos níveis da nossa vida, da nossa história. E na última semana nós falamos um pouco mais sobre esses processos e nós aprendemos sobre caminhos, sobre movimentos de Deus nas nossas vidas, movimento de Deus que nos leva para o lugar onde Deus quer, onde Deus preparou para nós. E muitas vezes esses movimentos eles não são da maneira como nós gostaríamos ou da forma como nós achamos que deveríamos estar vivendo, mas Deus está no controle sempre. Repete comigo, Deus está no controle. Deus está no controle sempre. Nós falamos aqui, quem vai lembrar, que ao passo que o profeta Samuel, naqueles dias, estava chorando, porque Deus havia escolhido um outro rei sobre Israel, Deus havia rejeitado o rei Saul, ao passo que Samuel estava ali, né, chorando, o que vai ser de Israel? Deus já tinha preparado um pastorzinho, Deus já tinha preparado um menino para ser o próximo rei. Então, enquanto ele estava ali se lamentando, Deus já tinha uma solução. Deus já tinha escolhido um menino, um homem segundo o seu coração. E esses são as histórias que Deus tem para cada um de nós, porque muitas vezes nós nos encontramos em situações, e essas situações são compreendidas da nossa parte, elas são muitas vezes duras e são difíceis da gente tentar entender ou discernir por que isso está acontecendo. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já me questionei, Deus, por que isso está acontecendo? Quem já se fez essa pergunta assim, por quê? Por que, Deus? O que está acontecendo comigo? E a gente acha muitas vezes nesses porquês, nessas dúvidas, que Deus não está nos ouvindo, que Deus se calou, mas não, Deus já preparou, e talvez Deus está preparando lá no pasto, algo ou alguém que vai te
te levar e vai ser a ponte para o próximo nível, vai ser o movimento de Deus para a próxima história da sua vida. Então, só fazendo um flashback aqui, né, das últimas ministrações que a gente teve, e eu quero falar um pouco mais. Nós falamos um pouco sobre a história de Davi, e nessa semana eu quero me aprofundar, e eu creio que nós não vamos encerrar nessa semana, porque a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre alguns pontos, alguns detalhes. Eu quero me aprofundar com você um pouco mais na história de Davi, e é por isso que o tema da palavra de hoje eu escolhi como título: Deus sabe o seu nome na batalha. Diga para quem está do seu lado, diga: Deus sabe o seu nome na batalha. Fala para ele aí. Então eu quero ler um texto com você que você já conhece. Eu quero ler um texto com você, é uma leitura, pedir um pouco de paciência e bastante da sua atenção. Vocês estão comigo aqui? Porque a gente vai fazer uma leitura bastante extensa agora. Então eu devo ler um texto aqui da palavra de Deus até umas 9h15 mais ou menos, aí eu vou continuar. Tudo bem? Vocês estão comigo? Amém? Quero ver então. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, e eu vou pedir para você não devagar. Eu vou pedir para você não ser roubado na sua atenção. Eu vou pedir para você, manter toda a sua atenção. Ela vai ser extensa mesmo, tá? Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque é a palavra de Deus que nós estamos lendo, e a palavra de Deus, ela é vida para nós. Quem pode dizer amém? Então quero ler com você, se você puder abrir a sua Bíblia, senão você acompanha comigo no telão, primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 17, a partir do versículo 12, nós vamos ler então um pouco a história de Davi. Vamos nos aprofundar um pouco mais na história de Davi. Como eu falei, é uma história que você já conhece, mas eu quero pegar e me aprofundar num ponto que é muito importante aqui nessa história, que eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, diz assim: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nesta ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Quando conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse
filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo, repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estavam aqui saberão, todos os que estão aqui saberão, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom.
cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gade e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Quem é esse jovem? Quem é você? Qual é o nome desse jovem? Quem é esse rapaz? Sabe, eu queria olhar essa história com vocês. É uma história que você já conhece. Eu acredito que talvez a maioria de vocês já ensinou essa história para os seus filhos, nos livrinhos que você compra na store, ou você contou para os seus filhos, já viram essa historinha em desenhos, tem tantos desenhos, tanta história, até uma série, né, de Davi aí, em algum lugar aí, acho que na Prime, em algum lugar assim, tem uma história muito legal, bem fantasiosa, mas dá para você tirar bastante história, né, bastante ilustração, que é bíblico mesmo, que você pode trazer para a sua vida. Mas eu acredito aqui, amados, que essa história, na verdade, ela é o ápice da construção de Deus, de um Deus geracional, de um Deus de pais e filhos. Ela é o ápice de uma construção de Deus, da vida de Deus na vida de um homem. Deixa eu te explicar. Eu acredito aqui quando Deus está querendo cumprir um propósito na vida de alguém, essa história aqui, na vida de Davi, é o ápice, porque quando chega alguém, sabe, essa pessoa aqui, ela vai na direção que Deus tem para a vida dela, que Deus está construindo, e sabe que Deus está levando você, e você não se movimentar na direção que Deus está te levando, que Deus está te construindo, seguramente você vai perder aquilo que Deus tem. E agora, nós vemos aqui nas perspectivas de Davi, da história de Davi, que ele tinha sido ungido um rei de Israel, mas ele ainda não tinha sido reconhecido como rei. Você já conhece a história. Ele, lá em 1 Samuel 16, Davi é ungido, ele é separado como rei, mas quando a unção desce de Deus, quando a unção é derramada, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre Davi. Ele teve óleo derramado na sua cabeça, ele foi ungido para um propósito, para ser um rei, para ser uma autoridade de Israel. Mas ele não assume o reinado, ele, depois de receber essa unção, ele volta para o pasto. E lá no pasto ele faz as coisas que um pastor faz, ele faz as tarefas que um pastor faz. Mesmo ungido rei, ele continua no pasto trabalhando, fazendo as mesmas tarefas comuns que todo pastor de ovelhas faz. Seus irmãos estão na guerra, nós lemos aqui, seus irmãos estão lá junto com o exército de Israel, e Davi sabia as palavras que ele havia recebido, que um dia ele seria o rei de Israel, que um dia seria ele que estaria lá dando direções para esse exército aqui. Mas tudo que Davi agora tem é uma tarefa sem importância talvez para Israel, uma tarefa que é normal, que é comum, que é cuidar de ovelhas. E uma certa noite seu pai chama ele e diz: meu filho, é o seguinte, amanhã de manhã eu quero que você pegue alguns grãos, pegue, alguns pães, e eu quero que você leve aqui esses queijos e você vai até o fronte de batalha. Os grãos aqui e os pães você vai entregar para os seus irmãos. Esses queijos eu quero que você vai levar lá para os comandantes aqui das unidades deles, dos seus irmãos, e para fazer um agradinho para eles aí, vai. O fato é que Davi,
aqui ouvindo isso, na noite anterior, que o seu pai pede para que ele faça isso aqui, ele já começou a se organizar, ele já começou a perceber as responsabilidades que estavam sobre ele, e isso fala muito sobre nós, isso fala muito sobre projetos, isso fala muito sobre propósitos, isso fala muito sobre processos, porque aqui Davi, ele chama um outro pastor, ele diz assim, cara, é o seguinte, amanhã eu preciso fazer uma entrega aí, e meu pai está pedindo para eu levar algumas coisas, então eu vou preparar algumas coisas aqui, e eu quero que você cuide das ovelhas até eu voltar, cuide bem delas, tá? Então ele levanta outro dia bem cedo, e ele vai ali até o fronte de batalha. Então eu imagino que ele provavelmente precisou levar talvez um jumentinho ali, né, para poder levar essa carga toda. Então ele pega ali uma manta, ele arruma ali aquele jumento, eu imagino, né, ele prepara ali toda aquela situação que ele vai levar lá para aqueles comandantes, para os seus irmãos, e ele sai em direção de Elá, e ele vai até aquele fronte ali, onde o exército filisteu está ali, desafiando já por 40 dias o exército de Israel. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo? Talvez, se fosse eu e você, a gente poderia ler isso aqui como uma humilhação sem tamanho, e talvez uma situação até mesmo constrangedora, porque se você for ler um capítulo antes, você vai perceber que os irmãos tinham sido chamados, talvez aos olhos do profeta, para ser escolhido como o próximo rei de Israel, mas é aquele jovenzinho pastor que foi o último a ser chamado, que nem era para estar presente, e ele foi escolhido e foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel, e agora ele está ali, cuidando de ovelhas, e tem que, entendeu, dar uma de motoboy aqui, jumento boy, sei lá, e ele vai agora, ele tem que fazer uma tarefa, vai uma caminhada aqui, que ele vai para uma batalha, para o campo de guerra, para o campo de combate aqui, mas mal sabia Davi, que esse dia comum, que essa tarefa que para ele poderia talvez ser um saco para fazer, meus irmãos estão tirando sarro de mim, meus irmãos me chamam de presunçoso, de mentiroso, agora eu vou ter que levar lá. Mal sabia Davi, que esse dia seria o dia que Deus mudaria a história de Davi, para colocar ele no lugar onde ele se tornaria alguém conhecido, onde começaria a ser alguém conhecido para se posicionar como o próximo rei de Israel. E eu aprendo algumas coisas aqui com essa história, eu quero chegar aqui agora com você para falar um pouco sobre isso. Sabe, amados, eu acredito que existem dias comuns que ficam, sabe, entre as experiências mais poderosas da nossa vida. Dias comuns. Nós temos, todos nós, mais dias de normalidade do que dias de poder extraordinário. Nós temos mais manhãs aonde aqui as nossas tarefas são normais, e a gente diz, cara, como é que isso aqui pode me conduzir ao propósito que Deus tem para a minha vida? Como que isso aqui que eu vou fazer todo dia de manhã, a mesma coisa, o mesmo processo, a mesma coisa, como é que isso aqui vai me levar onde Deus quer me levar? Como é que isso vai me conduzir ao fronte de batalha? De que forma? Com a história de Davi eu aprendo que pequenas tarefas importam. Sabe, com a história de Davi eu aprendo aqui que grandes pessoas, elas não podem, sabe, apenas fazer coisas grandes com excelência, não. Com a história de Davi eu aprendo aqui que grandes pessoas fazem coisas normais com excelência, não só coisas grandes com excelência, mas coisas normais com excelência. E eu acredito que aqui, muito da nossa ansiedade, muito da nossa espera, muito do nosso confronto, muitas vezes eu já ouvi isso aqui, pastor, mas está lá, meu Deus, meu irmão, não sei o quê, eu estou sentindo falta daquele mover, eu estou sentindo falta do milagre, que eu não vi mais o milagre, mas eu não sei, a gente quer, todos nós gostamos, amados, de algo, de um avivamento, nós gostamos de um reteté, a gente gosta mesmo dessas coisas, a gente gosta, sabe, de um barulho, a gente ama todas essas coisas. Mas não são essas coisas extraordinárias que levam a gente para o lugar onde Deus tem para a nossa vida. Deus nos leva a fazer com excelência coisas normais, coisas comuns,
todos os dias. E essas coisas comuns, que talvez pouco valor nós damos para elas, são elas que nos levam ao lugar onde Deus tem como propósito para as nossas vidas. Estou falando com alguém aqui? Sabe, algumas vezes eu prego aqui nesse culto e alguns irmãos chegam para mim assim: meu Deus, pastor, parece que você conheceu a minha vida. Meu Deus, pastor, alguém falou para você, alguém soprou para você que eu estou passando, essa pregação foi para mim. Meu Deus, pastor, que palavra foi essa? Eu falo assim: glória a Deus, amém, né? Tal. E eu fico naquela e eu posso falar para você que de fato eu me preparo muito, eu trabalho duro, eu me preparo, eu tento dar o meu melhor aqui. Não para trazer algum tipo de glória, não, toda glória é ao Senhor, mas eu me preparo aqui para que você possa sair daqui com essa mensagem gravada na sua mente e no seu coração. Eu me preparo para que você possa compreender a palavra e te explicar a palavra, porque esse é meu papel aqui como pastor, que é pastorear você, que é cuidar você e apontar você para o céu e mostrar para você uma direção e ver a sua salvação, e que a gente possa um dia, todos nós, nos encontrarmos com Cristo. Esse é o meu papel aqui. Posso ouvir um amém? Mas de repente algumas pessoas vêm assim, sabe, e falam algumas coisas para a gente, mas quando eu chego em casa, eu às vezes eu percebo que tem pessoas que batem foto aqui da igreja, marcam a igreja e me marcam também. Eu reposto, e às vezes algumas pessoas escrevem mensagem para mim, falando assim: pastor, aquela palavra foi muito forte para mim, na minha vida. E eu confesso, amado, eu me sinto às vezes um pregador de conferência, sabe? Pregador internacional, né? Que você vê meia hora, os caras aqui, eu vou lá e reposto, aquela coisa toda. Sabe, eu me sinto fazendo coisas grandes. Eu vejo isso quando alguém posta, eu vejo quando Deus me usa, eu vejo assim, cara, poxa, que legal, Deus me usou. Só que daí quando eu chego em casa, e esse pregador internacional, né, ele está ali, ele chega em casa, ele vai jantar, e às vezes ele tem que lavar a louça. E ele chega em casa, ele vai lá, ele trata o cachorro, ele tira o cocô do cachorro, do canil, ele trata o coelho, ele vai fazendo suas tarefas, né? Ele vai arrumando as coisas, ele arruma a mesa, ele tira lá para jantar, às vezes quer alguma coisa para ajudar a pastora ali, estou ali, às vezes eu lavo louça, e às vezes ela espera que esse pregador internacional lave a louça. E eu fico pensando às vezes, cara, sabe todo aquele glamour, lavando louça, e ela não espera só que eu lave louça, ela espera que eu lave louça e que eu seque a pia também, porque não sei se você sabe, mas pia também é louça. Fala para quem está do seu lado, pia também é louça, irmão. Sabe aquele que tenta dar um migué, ele vai lavar a louça e deixa aquela pia daquele jeito? Não, irmão, tem que passar aquele negocinho lá, como é que é o nome daquele negocinho que eu passo lá? Sapólio? Não. Hã? Esse é o jabá aqui para a empresa do Sapólio. Então você tem que passar aquele negócio, passa esponjinha, a pia tem que ficar brilhando. Então eu fico olhando aqui, cara, eu tenho que lavar a louça, tenho que fazer coisas comuns. E sabe o que eu descubro com isso? Que pequenas tarefas importam. Então profetiza na vida do seu irmão, vai uma palavra de Deus para a vida dele, fala para ele: pequenas tarefas importam, fala para ele. Diga para ele assim: lave a louça e seque a pia. Diga aí para ele, vai. Você pode aplaudir Jesus? Sabe, amado, dias normais importam. Dias comuns são tão extraordinários quanto dias extraordinários. Tem alguém aqui? Sabe, eu aprendi que o padrão, que as coisas normais e comuns são tão importantes quanto o extraordinário. O padrão, sabe, ele é gerado, sabe, em dias normais da nossa vida, e o extraordinário, ele pode acontecer a partir de dias normais da nossa vida. Algumas pessoas podem achar, sabe, que de menor importância as tarefas, talvez ali, ou atividades que você faz, que parece que não levam a lugar nenhum, tipo lavar louça. Mas quando Davi recebeu essa unção aqui, ele sabia que toda a promessa que estava sobre a vida dele, mas ele não tinha um título.
Davi foi fazendo, sabe? Ele foi continuando fazendo suas coisas comuns, porque ele sabia que nessa normalidade, nesse padrão, nas coisas comuns que ele fazia, é ali que estava o extraordinário de Deus na vida dele. Porque se eu cuidar tão bem dessas ovelhas, a ponto de proteger essas ovelhas, a ponto de tirar uma dessas ovelhas da boca de um leão, de um urso, a ponto de talvez dar a minha própria vida por essas ovelhas, foi fazer com excelência tarefas comuns que levaram Davi a ser um dos reis mais extraordinários que Israel já conheceu, que o mundo já conheceu. Sabe, eu vou fazer com excelência, que no dia anterior ele foi lá e deixou a responsabilidade para outro pastor, ele deixou alguém encarregado das ovelhas, ele não sai, opa, agora chegou a minha vez aqui, ó, partiu batalha, partiu ser rei, se fui pobre não me lembro, hashtag partiu Elá. Não, você não vê Davi fazendo isso, você não vê ele postando nada no Instagram, se é que você me entende. Ele vai lá, ele deixa uma responsabilidade, deixa um pastor responsável, porque ele faz com responsabilidade aquilo que ele teve. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Davi num papel na empresa ou na igreja. Eu assumi uma responsabilidade, eu sou um voluntário, sou um servo. Glória a Deus pela vida de todos os nossos voluntários, que é uma equipe incrível que nós temos aqui nessa casa. Mas eu vejo Davi aqui como alguém que foi chamado para uma tarefa, e ele vai lá, deixa alguém responsável. Ele não falta, ele não diz, não vou, dá teus pulos aí porque hoje eu não vou. Não, ele encontra alguém e deixa alguém no lugar dele, porque ele é responsável com aquilo que ele recebeu, com a tarefa que ele recebeu. Então ele está ali cumprindo, sabe, ele não deixa essa responsabilidade na expectativa que ele vai viver algo novo, não, ele está cumprindo pequenas missões, pequenas tarefas, sabe, porque esse padrão aqui de excelência, isso faz parte da cultura de Davi, e essa é a nossa cultura, a excelência faz parte da cultura da One Hope. Posso ouvir um amém aqui? Sabe, amados, eu tenho aprendido aqui uma coisa, que muitas vezes, quando a gente aqui ignora pequenas tarefas, achando que a gente vai ser excelente apenas quando a gente tiver algo grande para a gente fazer, nós nunca estaremos prontos para quando algo grande de fato chegar. Se você espera ser excelente só quando algo grande chegar, só quando essa igreja for grande, só quando nós estivermos aqui, só quando tivermos 5.000 pessoas, daí sim eu vou fazer, aí eu vou me envolver, daí que eu vou fazer assim, não, nós nunca estaremos prontos para quando algo grande chegar. Porque dias extraordinários, eles são gerados na nossa vida, esse faz parte do processo de Deus, isso faz parte das pontes que Deus constrói para a nossa vida, isso faz parte do movimento de Deus para o nosso destino, as coisas normais, com excelência que nós fazemos todos os dias, é que nos leva a cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Você pode aplaudir Jesus por isso? Sabe, desde o início da história dessa igreja, nós sempre fizemos tudo com muita excelência, dentro daquilo que nos era permitido fazer. Eu lembro inúmeras vezes de sair de tarde de casa, nós éramos em poucas pessoas, num galpão de madeira, com fresta desse tamanho, era um rancho, né? Era um rancho, a gente chegava mais cedo, às vezes 2 horas antes do culto começar, a gente limpava banheiro, limpava uma cozinha muito pequena, que era o nosso ministério infantil. Nós organizávamos tudo, organizávamos o lanchinho ali, sabe, organizávamos tudo para as crianças, aquelas poucas pessoas que estavam ali, 10 pessoas, 15 pessoas, sabe, a gente fazia tudo com excelência, nós ensaiávamos, eu limpava o banheiro, fazia, né, ajudava ali no todo o processo, ministrava o louvor, cantava o louvor, a gente ensaiava, tocava, cantava, fechava a igreja, limpava de volta, vinha, fazia o estudo bíblico, a gente fazia tudo. E tudo que nós fizemos desde o início sempre foi com o máximo de excelência possível. Porque esse é o nosso DNA. Esse é o nosso DNA. Eu quero que você fale para quem está do seu lado, cara, excelência é o nosso DNA. Fala para ele aí, vai.
Sabe, irmãos, a excelência ela não começa quando as luzes aqui desse auditório se acendem. A excelência não começa quando as pessoas chegam aqui nesse lugar, não. A excelência ela não vem quando está todo mundo te assistindo e te aplaudindo, porque agora você foi promovido, porque agora então eu fui promovido, eu estou numa posição de excelência, então agora eu preciso ter uma linguagem de excelência, agora eu preciso devidamente, sabe, me vestir e me ocupar de acordo com o cargo que eu recebi. Não. A excelência começa antes, sabe, a excelência começa bem antes. Você não espera ter para ser. Tem alguém aqui? Sabe, a excelência, ela é nutrida nos dias comuns, nos dias normais da nossa vida. Você começa nas pequenas coisas, e quando você perceber aqui, sabe, que aquele lugar onde Deus te plantou, que aquele lugar onde Deus colocou ali, é exatamente naquele lugar, naquele plantio, naquela terra fértil, onde você está ali, que Deus colocou você naquele lugar, Ele vai fazer você frutificar ali nessa próxima estação, mas fazendo as coisas comuns que você faz. E sabe, amados, o que é interessante é que não há um aviso, você não vê uma placa dizendo assim, faça isso aqui com excelência, que isso te levará ao próximo passo da sua vida. Não, você não vê isso em lugar nenhum. Faça, limpe bem limpo esse banheiro, que isso levará você ao próximo estágio da sua vida. Não. Você não vê isso em placa nenhuma, você não vê aviso nenhum, dizendo que eu faço essa pequena coisa, que se você fizer essa pequena coisa, então você vai ser notado, e isso vai nutrir você, e isso vai conduzir você a uma batalha que vai mudar a sua história, vai colocar você no mapa. Não existe aviso que diz, olha, se você se conectar aqui com essa pessoa vai ser a porta. Tem gente que pensa nisso, né? Mas essa pessoa vai ser a porta que você precisa, esse network é que você precisa, porque essa pessoa vai conduzir você ao próximo lugar onde você vai estar, e você vai para o sucesso, e você vai ser o cara. Não existe isso. No reino não existe isso. Não existem avisos. Deus não te diz absolutamente nada. Dias normais, eles são muitas vezes silenciosos. Dias normais, muitas vezes eles são vazios. Dias normais, muitas vezes eles são, talvez até mesmo com choro, ou com sentimento de insuficiência, de estar parado, estar travado, estar preso, nada acontece. Muitas vezes os dias normais, eles são nutridos com esse tipo de sentimento. Mas são exatamente os dias normais que nos fazem viver o extraordinário de Deus. E o de repente de Deus vem em dias normais. E Deus coloca na gente, sabe, alguns desejos. Deus coloca na gente, em nós planos, né? A gente fica guardando muitas coisas ali, mas sabe, oportunidades, muitas vezes que estão diante dos nossos olhos, ou coisas, os sonhos que Deus coloca para nós. Ele se dá, ou você vai ver acontecer a partir da constância de você fazendo seguidamente coisas comuns, vão te levar para o destino extraordinário, como Davi fez, que diante do exército, sabe, ele sabe no fundo que ele nasceu para liderar esse exército. Davi sabe disso. Davi, vai aí, leva suprimento. Sabe, amados, o trabalho de Davi nessa manhã era colocar uma mochilinha vermelha nas costas, escrito iFood, e levar comida para os irmãos e para os comandantes lá, para puxar um saco. É uma tarefa de menor importância, mas quando Davi chega naquele lugar, ele identifica, sabe, que os exércitos estão ali alinhados, estão gritando, estão se posicionando para lutar. Ele percebe o movimento ali, então ele já fica logo emocionado, ele já fica logo ali tentando entender se, gente, agora tem algo acontecendo aqui. Ele está animado com tudo aquilo, e ele não pega aquela mochila que ele trouxe, ou as comidas que ele trouxe lá no jumentinho ali, não sei, mas ele não pega aquilo e deixa no lado. Deixa eu ver o que está acontecendo. Quem não sabe, eu sou o próximo cara aqui que Deus me escolheu, hein? Respeito aí, vê como fala comigo. Não, ele chegou lá, sabe o que ele fez? Ele entrega os mantimentos na mão do responsável, ele completa o papel de obediência que ele recebeu, de tarefa que ele recebeu.
Versículo 22 diz: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, e aí correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Então ele levou o suprimento e foi ver como estavam os irmãos, e não foi só de curioso. Então a missão que me foi dada, Davi disse assim: cara, eu vou cumprir, porque eu tenho essa responsabilidade, e se eu sou fiel com as responsabilidades menores, Deus vai poder me colocar diante de situações, de coisas maiores. Então ele entrega ali os mantimentos por responsável. A Bíblia diz que, sabe, que ele entregou para ele, e aí ele correu para o fronte. Sabe, amados, muitas vezes Deus coloca você para gerenciar e para cuidar de coisas que são aparentemente insignificantes. Sabe quando a gente está em casa e você ali, a gente tem que fazer coisas, eu falo, a pastora, a gente está aqui na igreja servindo, né? A gente faz visita, recebe visita, faz muita coisa linda aqui no reino, mas quando eu e a pastora a gente está em casa, a gente faz coisas rotineiras que todo mundo faz em casa. Não sei se você sabe, mas né, a gente precisa fazer coisas, precisa cozinhar, precisa passar aspirador na casa, eu faço essas coisas, preciso levar o lixo para fora, preciso limpar lá um negócio, preciso fazer todas essas coisas. Esses dias eu estava lá com aquele monte de coisa para ajudar. Aí eu falei assim: quer saber? Essa casa está virada está virada. Deixa eu falar. Eu vou dar uma mão para a pastora aqui. Eu peguei, ela estava lá fora cuidando das roupas. Eu fui lá no quarto e dei, irmão, eu fiquei orgulhoso de mim. Cara, eu podia trabalhar num hotel. Se você tiver um hotel um dia, você pode e precisar de um arrumador de quarto, cara, eu sou muito bom nisso. E eu arrumei aquele quarto. Eu estendi aquela cama. Sabe que você não sabe, parecia que aquele lençol era uma coisa só, não tinha ruga naquele lençol, naquela coberta. Os travesseiros todos afofados, arrumados naquela cama, esticadinho. Sabe, eu olhava assim, ó, e coloquei, arrumei, tirei todos aqueles calçados, aquelas coisas aradas, todas as roupas da pastora jogadas pelo chão. Aí eu ia tirando aquelas coisas dali, sabe, e fui arrumando, e fui dobrando, e fui desvirando aquelas roupas, dobrando bonitinhos, pijama dela, porque ela dorme com 14 pijama. Então eu fui dobrando aquele. Cara, deixei o negócio. Aí eu pensei, vou abafar, né? Dei um tapa assim no quarto das meninas também. E pensei, eu vou abafar. Aí quando ela chegou no quarto, eu falei para ela assim: e aí? Não vai falar nada? Não viu como eu arrumei o quarto? Ela olhou para mim assim com uma cara de cinismo e disse assim: e você? Não vai falar nada? Não viu que eu lavei roupa, as suas roupas a manhã inteira? Aí eu murchei, sabe? Porque eu achei que eu ia receber um elogio. Mas aí eu percebi que esse negócio de ajudar em casa, isso é uma mentira. Não existe negócio de ajudar. Você não está ajudando. Eu sou responsável junto com ela. Nós somos responsáveis. Eu moro no mesmo lugar. Nós somos responsáveis. Eu sou responsável por manter aquela casa limpa também junto com ela. E nós somos responsáveis. Então não tem esse negócio, aí eu vou te ajudar a lavar louça. Não, tem louça sua também lá, bonito. Ó Deus. Eita glória. Porque tem roupa sua que ela está lavando lá também, irmão. É sua roupinha. É sua cueca lá. Deixa pra lá. Você sabe, né? Os homens aí, né? Sabe, né? Sabe, irmão? Não existe negócio de ajudar. Eu vou ajudar a lavar a louça. Não, cara, nós estamos juntos nisso. Fala para quem está do lado do seu cônjuge assim: nós estamos juntos nisso. Diga porque o seu cônjuge é minha louça também, vai. E se você é casado, ganha um beijinho aí da sua esposa aí, do seu marido aí, vai. E aí eu estou lá num dia desses, e quando eu estou fazendo algumas atividades de casa, eu fico escutando pregação, fico ouvindo, geralmente eu escuto muita pregação, um louvor e tal, mas eu
eu gosto mais de escutar pregação do que escutar louvor quando eu estou sozinho em casa. Eu deixo lá escutando, me alimento muito assim. Aí eu estou lá fora e tinha um que está me incomodando, a pastora, me incomodando um bom tempo assim, que a gente tem um espaço atrás da casa lá, que enfim, você vai jogando coisa, joga ferramenta, joga madeira, joga telha quebrada, e vai, sabe, você sabe, né? Sabe o que eu estou falando, sabe, né? E fica aquele espaço lá. Eu disse, cara, eu vou precisar dar um geral nesse negócio aqui, senão daqui a pouco vai ter leão e urso aqui, né? E eu fui dar um jeito. Enquanto eu estava limpando, organizando aquele negócio, e aí eu assistindo alguns vídeos ali de pregador e tal, alguns homens que são referência para mim, eu pensei assim, eu aqui, juntando todo esse lixo, e esses caras ganhando o mundo. Eu me senti um ninguém, porque eu pensei, eu poderia estar ganhando o mundo, e não estar aqui varrendo folha aqui no chão. Eu poderia estar ganhando o mundo e não tirando o cocô do Aslan. E você não sabe o tamanho do cocô que o Aslan faz, cara. Meu cachorro tem quase 50 quilos, já dá para você ter uma noção mais ou menos. Então ele, né, e eu vou lá e vou limpar, eu estou pensando assim, cara, eu não sou nada mesmo. Podia estar ganhando um mundo aqui, eu estou aqui limpando essas coisas, podia estar pagando para alguém fazer essas coisas. Aí sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Ele disse, faz o que você sabe que você tem que fazer e deixa que eu faço o que eu tenho que fazer. Eu falei, toma. Então, irmão, se tiver que lavar a louça, vai lavar a louça. E a pia também. Assim diz o Senhor. Sabe, talvez a nossa situação, a sua situação ela não pareça muito boa, sabe? Talvez a tua conta não esteja muito boa agora, talvez suas finanças não estejam muito boas agora, talvez a sua casa não esteja muito bom agora, talvez o seu carro não pareça muito bom agora, talvez o que você esteja vivendo para você não pareça como algo muito bom agora, mas sabe, eu vejo Deus nos dando, e Deus dando para mim, Deus dando para você responsabilidades, que na verdade elas estão nos treinando para o propósito que Deus tem para a nossa vida, para o Golias que está chegando. E eu vou dizer para você, cara, o Golias está chegando, irmão. E é duro lidar com Golias, mas é a batalha com Golias e derrota de Golias que vai fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então não tem como você, sabe, ir para o seu destino sem enfrentar Golias, sem enfrentar batalhas, sem enfrentar as suas maiores batalhas. Mas essas maiores batalhas, esse Golias, ele só vai vir na sua vida, sabe, se você nas pequenas coisas, se você se atentar para as pequenas coisas. Agora, se as pequenas coisas te frustram, se as pequenas coisas, sabe, te frustram, e você reclama, e você murmura, e você entra em colapso com as pequenas coisas, você nunca vai estar pronto para coisas maiores. Você nunca vai poder ter mais, quando você olha para aquilo que é pequeno, e você acha que aquilo não é bom, ou que aquilo não é importante demais para você. Sabe, amados, apesar de parecer pequeno agora, essas coisas que parecem ser normais, serem pequenas, sejam cumprir uma escala na igreja, ou cumprir alguma tarefa no seu trabalho, ou na sua casa, ou seja, arrumar a sua cama. Cara, arrume a sua cama como ninguém vai arrumar nessa face da terra. Excelência, excelência, porque são essas coisas que parecem ser pequenas, mas na verdade elas são maiores do que você pensa, maiores do que você pensa. Davi nunca poderia imaginar que, sabe, que ele estaria ali deixando um outro pastor para cuidar ali daquelas ovelhas, para entregar ali pão e queijo ali, né, e um hambúrguer e pão com gergelim, enfim, entregar ali para os seus irmãos, mas aquilo ali levaria ele para uma das coisas mais extraordinárias da vida dele, que marcaria, e que Deus mudaria, o movimento de Deus, que mudaria a história dele. Essa seria a ponte, fazer coisas comuns, era a ponte que levaria Davi para o destino dele. E olha, Davi não tinha sido reconhecido como um rei, apenas foi ungido como um rei. Sabe, amados, nós não temos ideia daquilo que Deus está preparando para nós e em nós,
quando nós fazemos tarefas comuns, tarefas cotidianas. Davi, que estava levando apenas um almoço aqui, ele poderia pensar que era apenas uma tarefa diária. E você pode pensar, que importância tem a tarefa de um pedreiro? Que importância tem a tarefa de um funcionário nessa empresa? Que importância tem eu abrir e fechar de portão? Que importância tem eu vir na igreja, numa escala aqui, limpar um banheiro? Ninguém está me vendo. Que importância tem eu ficar aqui nesse escritório? Mas eu quero dizer para você, amados, nessa noite, que não é apenas levar um almoço, não é apenas abrir um portão, sabe? Você não tem ideia das coisas que nos conduzem, sabe? A ponte que vai nos levar ao destino que Deus tem para a nossa vida. Moisés, quando estava caminhando naquele deserto, ele nunca ia imaginar, jamais ele se preparou para que quando ele passasse um arbusto que não se consumia, começasse a pegar fogo ali, sabe, ele teria um encontro com a presença de Deus que marcaria a história dele e da história de Israel. Jamais ele imaginou. Jamais Eliseu, que estava ali arando a terra, poderia imaginar que o profeta ia passar, ia chamar ele para o ministério. Sabe, jamais Pedro, que estava ali pescando, era um dia comum, mas daqui a pouco ele encontra alguém que diga para ele assim: ei, lança a rede para o outro lado. Era um dia comum. Talvez se Davi soubesse que naquela manhã mudaria a história dele, ele teria talvez se preparado antes. Se ele soubesse que naquele dia ele ia ser o protagonista dessa história, que nós estaríamos falando hoje aqui sobre a vida dele, ele talvez teria se preparado, mas não era o que Deus queria. Não era o que Deus queria. Deus queria que Davi tivesse uma vida de preparo. E essa vida de preparo, sabe, não é você se preparar para aquilo que vai acontecer, coisas incríveis, não, eu me preparar amanhã, eu vou me preparar porque amanhã vai ser um dia incrível na minha vida. Não, tudo bem, você pode até tomar um banho e ficar cheirosinho, beleza, mas não é isso que faz você viver coisas extraordinárias. É o dia a dia, é uma vida de preparo que leva você ao lugar onde que Deus tem para a sua história. E aí quando chega diante de Saul diz assim: qual é o nome desse menino? Que ele está ali todo, sabe, tímido, ele está ali tentando, sabe, derrubar um gigante, tá? Seus irmãos estão ali, está com toda aquela situação. Aí Davi chega assim para Saul e diz assim: cara, eu posso derrubar esse gigante aqui. Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que não tem, que não é santo, que não é separado de Deus? Quem que é esse cara que ousa desafiar o exército de Deus vivo? Davi não está falando quem é esse cara que ousa me desafiar, não. Quem é esse cara que ousa desafiar aqui o exército do Deus vivo? Aí Saul diz para ele assim: menino, você não tem ideia, você é só um rapazinho, cara. Esse cara aqui é um guerreiro desde a infância dele. Quando esse cara ia no jardim de infância, ele ganhava whey protein na mamadeira. Você não tem ideia desse cara, olha o tamanho dele. Você não tem ideia desse cara. Você não sabe a história, irmão. Você não sabe a história. Mas Davi fala para ele: não. Você que não sabe a minha história, Saul. Você que não sabe quem eu sou. Você que não sabe quem eu sou. Meu pai, até mesmo meu pai me rejeitou, tal, mas eu sei, eu já estava lá cuidando das ovelhas com excelência. Em dia quando veio o leão, quando veio o urso, eu fui lá, tirei eles da boca do leão, do urso. Tal. E Davi, sabe, Davi está dizendo para Saul que as coisas comuns treinaram Davi para ser capaz de derrubar aquele Golias. Coisas comuns. Davi foi para o pasto. Depois de ser ungido rei de Israel, Davi continuou no pasto, fazendo coisas comuns até o dia que Deus usou uma ferramenta aqui, no caso seu pai, para conduzir Davi para um lugar onde, quando ele chegou lá naquele lugar, ele se deparou com uma oportunidade do céu para a vida dele. Ele se identificou com um problema e falou assim: cara, Deus pode me usar para resolver esse problema. Quem que esse maluco pensa que é? Mas ele estava preparado com coisas comuns. Sabe, Deus continua dizendo, sabe, que toda a sua batalha, eu vejo isso nessa história, que todo o seu momento
talvez em menor importância, ele está sendo contado aqui para a batalha que vai mudar a sua vida e a sua história. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero chamar o louvor aqui. Sabe, a gente vê todas essas coisas normais que acontecem na vida da gente. Na verdade é Deus muitas vezes dramatizando um pouco toda a nossa história, que ela às vezes é um pouco dramática mesmo. E a gente, sabe, eu vejo no meio de toda essa situação, essas circunstâncias que envolvem a nossa vida, eu vejo Deus me preparando, eu vejo Deus preparando você. Deus está preparando você. Sabe, olha agora para os desafios aqui. Olha para a sua família agora, que está enfrentando desafios. Olha para as preocupações do futuro, sabe? Olha para a sua vida, você olha para situações, você olha para coisas às vezes que estão à sua volta, que estão ali, que precisam de conserto, precisam ser resolvidas. E aí, quando a oportunidade surgir, você vai olhar para o teu passado e você vai ver quantos problemas você resolveu, quantas camas você arrumou, quantas louças você lavou, quanto lixo você levou para fora, quantas escalas você foi fiel, quantas atividades na sua empresa, no seu projeto você fez com excelência, aqueles estudos, aqueles relatórios, tudo com excelência. Aí você vai olhar para essa história e você vai perceber que esses foram os leões que você matou, esses foram os ursos que você venceu. E era na verdade Deus trabalhando na sua vida, sabe por quê? Porque quando a batalha da sua vida chegar, Deus conhece o seu nome na batalha. Ele te conhece, Ele que está preparando. Ele está preparando a sua vida e a sua história. E eu quero profetizar sobre a sua vida que está chegando a hora, está chegando, sabe, o tempo de você enfrentar a maior batalha da sua vida. E essa batalha, eu quero te dizer, não se assuste, porque essa batalha pertence ao Senhor, mas Deus vai usar isso como uma forma de colocar você num lugar de destaque, para que o reino possa ser conhecido através da sua vida e da sua história. Sabe, amados, às vezes são algumas manhãs frias, sem importância, que estão ali a virada da nossa vida. Mas não é que aquela manhã que vai ser importante, é a forma como nós conduzimos a nossa vida naquela manhã, a forma como nós fazemos as coisas naquela manhã. Talvez alguns de vocês aqui estão com uma expectativa do dia da virada, e você não está vendo o processo que você precisa ser vivido, sabe? E você talvez não está celebrando as pequenas tarefas. Mas se talvez essas pequenas tarefas não forem feitas, a excelência que se requer de um verdadeiro matador de gigantes, ela está, sabe, nunca vai chegar para você, se você não fizer aquilo que precisa ser feito. Porque as coisas comuns, elas feitas com excelência, elas são uma ponte que nos leva para o nosso destino. Talvez o Senhor esteja falando com você nessa noite, e lembrando você da jornada que você tem, de coisas que você precisa fazer e você precisa vencer. Coisas grandes, sabe, amados? Coisas grandes, elas começam com coisas pequenas, coisas comuns, insignificantes, que parecem ser insignificantes, são coisinhas, mas hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de reconsiderar algumas coisas. Como eu estou levando a minha vida no meu trabalho, como eu estou levando a minha vida nessa igreja, no meu ministério? O Senhor deu célula para alguns aqui, você é anfitrião de algumas células. Como é que você está recebendo as pessoas lá na sua casa?
Você que é líder de célula, como você está preparando a sua célula? Você tem se importado com as pessoas que Deus tem confiado para você? Você tem ligado para elas? Você tem convidado mais pessoas para a sua célula? Você que é algum líder aqui, ou que tem algum ministério, como você tem conduzido o seu ministério? Você que serve em algum ministério, você como voluntário, como você tem cumprido as suas escalas? Como alguém que só faz uma escala normal, ou você só vem quando você de fato está na escala? Com que nível de excelência você tem feito coisas comuns? Com que nível de excelência, quando é o dia do mutirão, o dia da gente limpar a igreja, você vem? Como aquele que vem com nível de murmuração, de meu, que saco, hoje é o dia da minha célula limpar a igreja? Ou você vem com aquele que não, eu vou fazer porque eu sei que tem algo que precisa ser feito, é algo comum, mas esse algo comum vai me levar a lugares extraordinários, e eu sei que Deus está me vendo, porque Deus conhece meu nome no meio dessas batalhas. Que hoje a gente possa dizer, Senhor, o Senhor conhece meu nome, o Senhor sabe o meu nome, e Deus conhece o seu nome. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Quero orar por você. Quero orar por você. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui. Essa palavra tão poderosa que o Senhor trouxe para nós aqui nessa noite. Eu quero declarar sobre a vida deles diante da sua presença nessa noite, no meio da batalha talvez que eles estão enfrentando, de pequenas tarefas que o Senhor está dando para cada um deles. Sabe, como gestão aqui de responsabilidade sobre elas, que eles possam aqui gerir todas essas tarefas. Sabe, nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe, que o Senhor está trabalhando em cada detalhe. Espírito Santo, nós sabemos que é uma construção onde o Senhor está conduzindo o seu povo, e nós sabemos que o Senhor sabe o nome de cada um. Tu sabes, Senhor, a batalha de cada um. Tu sabes, Senhor, o leão, o urso que cada um deles está enfrentando nesse momento. E Senhor, nós agora oramos aqui. Nós oramos, Senhor, prepara eles para aquilo que está por vir. Prepara os seus filhos, ó Pai, por aquilo que está por vir, Senhor. Prepara eles para a promoção dos céus. Prepara eles para o casamento. Prepara eles para a universidade. Prepara eles para a sua empresa. Prepara eles, ó Pai, para viverem uma vida de sucesso, onde o Senhor quer levantar o nome deles, para que o Teu nome seja conhecido. Prepara eles para a prosperidade. Senhor, prepara eles para tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas mãos deles, para o ministério, para a mudança, Senhor. Pai, prepara os Teus filhos nessa noite, nós oramos. Prepara eles como o Senhor preparou Davi. Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor possa construir neles homens e mulheres prontos para a grande batalha que vai ser a virada da vida deles, ó Pai. Enquanto nós estamos fazendo coisas que aparentemente são sem importância, ó meu Deus, prepara os Seus filhos, ó Pai, para a batalha. Prepara os Seus filhos para uma batalha extraordinária, que nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai fazer de uma maneira poderosa nos dias que estão por vir. Prepara cada um deles, ó Pai, nas pequenas coisas, na excelência, que nós não fazemos só porque alguém está vendo, ou porque aquilo que nós estamos fazendo vai nos levar e vai nos projetar para um lugar. Não, nós fazemos porque essa é a nossa essência, nós fazemos porque isso está em nós, a excelência está em nós, e essa excelência vai nos preparar para o dia que o Senhor tem para a nossa vida, algo tão poderoso, e essa excelência vai ser como um treinamento que vai nos projetar para o lugar onde o Senhor preparou para nós. Esse será o caminho do nosso destino. Pai, eu oro por essa igreja, eu oro pela vida de cada um dos Seus filhos, que o Senhor capacite cada um dos Seus filhos a viver um processo glorioso na Tua presença, e não menosprezar as pequenas coisas. Em nome de Cristo Jesus, eu quero adorar com você agora. Quero adorar com você. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, e nós já vamos encerrar. Vamos adorá-lo. Para me envergonhar, mas não vai.
Diminua um pouco as luzes. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento. Você crê? Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Está chegando. Deus que derruba as muralhas. Está chegando o dia. Faz mãe de filhos. Algo poderoso de Deus está por vir. Que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços em Você pode cantar? Vamos adorá-lo? envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que dá dado alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que pra dar o alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Fecha teus olhos por um instante. Nós já estamos encerrando. Mas feche teus olhos por um instante. Talvez é entre nós hoje aqui, talvez você já tenha frequentado essa igreja há algumas semanas, ou você que está nos assistindo pela internet, eu não sei. Mas eu sei que há um chamado de Deus para a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer fazer algo poderoso na sua história. Então, de olhos fechados. Mas se há alguém entre nós hoje aqui que deseja entregar sua vida a Jesus, dizer: Jesus, eu aprendi que Tu és o caminho, Tu és a única saída, Tu és a resposta que eu preciso, Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida.
e você deseja fazer de Jesus o seu único Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você, onde você está mesmo. Se esse é o seu desejo, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde você está. Isso, levante sua mão. Repita comigo, se você levantou a sua mão, repita comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida e meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento. E escreve meu nome no livro da vida. Porque hoje eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Tu és meu e eu sou teu. Me ajuda, Senhor, a caminhar pelos lugares que o Senhor tem para minha vida. Muda a minha história. Me dá a oportunidade de viver o novo contigo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, por aqueles que estão nos escutando, por aqueles que estão aqui, Senhor, nesse auditório. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua bondade, que o Teu favor venha sobre a vida de cada um deles, ó Pai, de maneira poderosa. Eles tenham suas vidas mudadas e transformadas, e que o Teu Espírito Santo os ajude, Senhor, a viver algo extraordinário e lindo nos dias que estão por vir. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, amados. Dê a mão para quem está do seu lado. Se você hoje entregou a sua vida para Jesus, se você está nos assistindo em casa, eu quero pedir para você entrar em contato conosco, manda um direct para a gente, entre em contato conosco, pede: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, e alguém vai entrar em contato com você, e você vai receber uma ligação, um WhatsApp, porque a gente quer te conhecer. Da mesma forma, se você está aqui hoje presencialmente, meu pedido: na saída aqui da igreja, vão ter alguns irmãos com crachá e com uma prancheta na mão. Deixa o seu contato, deixa o seu nome ali. Você vai receber da mesma forma um contato. A gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar a caminhar nesse novo de Deus para a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, eu oro pela vida de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Pai, como servo e sacerdote do Deus vivo, Pai, eu te peço que a Tua presença, que a presença do Teu Espírito Santo seja sobre a vida de cada um deles, e eles possam, Senhor, desejar viver o novo, e o novo através da presença do Teu Espírito Santo nas coisas mais comuns que eles fazem no dia a dia. Pai, em nome de Jesus, usa a vida de cada um deles para que eles possam ter experiências extraordinárias através de coisas pequenas, através de coisas comuns, através da excelência em pequenas coisas. Pai, nós oramos aqui que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada irmão, cada irmã que veio aqui nessa noite, que o amor de Deus Pai e que a graça de Jesus e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um deles até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Dê um abraço que está do seu lado. Diga: tamo junto, irmão, é nóis.